Olá, seja bem-vindo. Eu estou aqui para meditar sobre uma passagem das Sagradas Escrituras que estão na palavra do Senhor através do Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do 40, que diz assim: esse texto fala das recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Bom, amados, esse texto aqui está descrito em Mateus pela palavra do próprio Senhor Jesus. Ele está falando aqui das nossas recompensas. Ele está falando aqui exatamente de galardão, de premiação, de honra. Então aqui o Senhor está falando de honra. Quem honra a Ele, ou quem recebe, receber quer dizer dar honra. Essa palavra, quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, a honra, quando a gente recebe alguém, a gente vai receber na honra ou na desonra. Então Jesus aqui está falando da questão da honra, ok? Para ficar bem claro. Então Jesus aqui está dizendo, quem recebe a mim, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ok? Então, aqui o Senhor diz, quem recebe, agora ele trata aqui a questão do galardão. Quem recebe um profeta na qualidade, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Porém, quem recebe um justo no caráter de justo, recebe o galardão de justo. Ou seja, há níveis de recompensas, há níveis de honra. Se nós formos olhar, nós entendemos que existem níveis de honra. Existe o presidente da república, existe o governador do nosso estado, existe o prefeito. Cada um tem um nível de honra, não é? Cada um tem um nível de autoridade. Essa honra é a autoridade dada a alguém. E não há nenhuma autoridade na terra que por Deus não seja delegado. Então o Senhor diz isso na sua palavra. Então a honrar alguém é respeitar a autoridade que aquela pessoa carrega. E cada pessoa dessa citada tem um nível de autoridade. Por exemplo, um governador tem um nível de autoridade. Ele tem uma autoridade no estado e fora nos municípios. O prefeito, o nível de autoridade dele é mais restrito, é só na capital, não é? O prefeito de um município, a autoridade dele é só ali municipal, naquele município que ele está. Mas o governador, ele tem uma autoridade sobre sobre o estado e os municípios que compõem aquele estado, não é? Então, existem níveis de honra e níveis de recompensa. Por exemplo, quem honra a um profeta no caráter, na qualidade, no exercício profético, ou seja, no ofício profético. O Senhor está falando aqui do profeta de ministério. Por isso ele diz, quem recebe um profeta no caráter, ou seja, no ofício de ministério de profeta, diferentemente daquele que é usado em dom de profecia, porque ele está numa manifestação do Espírito Santo. Mas o profeta de ministério, ele é um oficial, então ele tem um ofício ministerial. Por isso, ele está naquele caráter de profeta. Então, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Você já parou para pensar qual é o galardão de um profeta? O galardão de um profeta é o tamanho da tua recompensa. E o tamanho da tua recompensa é a tua necessidade. Quando você recebe em honra um profeta, ele vai liberar para você a bênção que você deseja, a bênção que você está necessitando. Então esse é a bênção, o galardão do profeta. Lembra daquela mulher quando ela recebeu o profeta na casa dela, não é? E ela tinha uma necessidade. Primeiro, a gente pode tratar aqui da questão de Elias com aquela viúva,
aonde ela não tinha nada o que fazer, o que comer, tinha apenas um pouquinho de óleo e de farinha na sua panela. E o profeta manda primeiro ela honrar a ele. E quando ela faz isso, há uma multiplicação. Faltava alimento naquela casa, faltava alimento para aquela mulher. Mas a partir da honra, o galardão de profeta veio sobre ela, porque ele ativou ela naquela necessidade. Este é o galardão do profeta. Nós vemos aquela outra mulher que o filho morreu. Ela honra o profeta, ela faz uma casa, um quartinho para o profeta, dá honra a ele. E de repente ela perde o seu filho, né? De repente, agora ela procura o profeta e o profeta ativa ela. Ou seja, o galardão que ela recebe era aquilo que ela precisava, a ressurreição do seu filho. Então, queridos, existem níveis. O Senhor Jesus fala, e quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Ou seja, o justo é todo aquele que é chamado pelo Senhor para praticar a justiça, para praticar o amor de Cristo, né? Enfim, é cada crente chamado pelo Senhor. Então, cada cristão que o Senhor chama para praticar a justiça dele, cada um. Agora, esses que são os crentes em geral, diríamos assim, o crente em geral, né? Os discípulos em geral, não aqueles escolhidos para funções específicas como pastores, mestres, apóstolos, evangelistas e profetas, enfim, mas aqueles que são chamados como discípulos do Senhor. Então, quando você honra a um discípulo do Senhor, que é um servo, ele deixa bem claro isso no texto, quando ele diz, e quem der a mim, ainda que seja um copo de água fria, e a quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser estes meu discípulo, tá vendo? Em verdade eu digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então tem o galardão, que são aqueles que são as orações, não é? As orações de um discípulo comum do Senhor, diferente do discípulo com uma autoridade revestida. Eu posso fazer aqui até uma analogia, dizendo o seguinte: dentro de um quartel, tem um quartel militar, do exército, digamos, tem lá o general, tem lá o coronel, tem o major, tem o tenente, primeiro tenente, segundo tenente, terceiro tenente, o sargento, o cabo, até chegar no soldado, não é? Então existe uma hierarquia. Se você presta honra a um general, você vai receber a honra de um general. E qual é a honra de general? O general manda sobre todas as tropas, tem um poder de influência maior. Então você vai receber esse poder de influência. Então esse general vai ativar você em alguma área que você precisa que ele possa atuar. Agora, se você recebe um soldado e você honra um soldado, você vai receber galardão de um soldado, ou seja, a área de influência é uma área menor, mas ele vai ativar você naquela área. Então você não vai deixar de receber a honra, seja a quem for que você plante a honra, tá bom? Eu quero deixar isto aqui gravado para nós, eu quero deixar esse texto, essa mensagem para nós, dizendo o seguinte: honre. Esses tempos Deus tem falado muito na questão de honra. Quando eu olho ali, isso foi o período do Purim, estudando o livro de Esté, eu pude ver como Mardoqueu foi honrado. Mardoqueu foi honrado porque honrou. Ele honrou quem? Um rei. Então ele recebeu na proporção do rei. Ok? Ele foi vestido de veste real, ele recebeu a coroa, ele recebeu uma autoridade real. Entende? Então fica essa palavra para nós nessa hora, neste momento, e que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até mais. Shalom, shalom.